Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre meio ambiente. Será que a mancha de óleo que tem atingido praias no Nordeste do Brasil chega ao nosso litoral, a Baixada Santista? Sobre esse assunto a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado. Essa mancha de óleo tem preocupado a população inteira, todo mundo querendo saber da onde ela vem, para onde ela vai, o que vai acontecer. Você acredita que a gente corre risco? Olha, Roberta, são muitas incertezas, né? Não se sabe exatamente a origem desse vazamento, dessa mancha de óleo, não se sabe a quantidade que ainda vaga pelo mar, então algumas incertezas também dificultam até essa avaliação, né? A probabilidade de chegar ao litoral de São Paulo ainda é remota, mas nós temos que trabalhar com todas as possibilidades possíveis. Então vamos entender um pouquinho, secretário, o que está acontecendo? O presidente Jair Bolsonaro, quando falou sobre esse derramamento de óleo, essa mancha de óleo, ele relacionou o vazamento a um óleo venezuelano. A gente pode dizer que isso é verdade? Essa afirmação é indevida? Pela análise laboratorial, né, dos especialistas, né, que basearam a informação da presidência, dizem que o produto é originário da Venezuela, né, que não há, pela análise da molécula, esse produto trabalhado no Brasil. Então, a gente entende que é por origem, não que haja um vazamento de lá para cá, né, mas aqui realmente a informação oficial do governo é que a origem provável é a Venezuela. A gente pode dizer que esse pode ser o maior desastre marítimo da história do Brasil? Seguramente o maior desastre do litoral brasileiro, numa região tão rica, com a biodiversidade tão fundamental, uma região turística, né? Um dos cartões postais do Brasil. Então o impacto, não só o impacto ambiental, como o impacto social, de economia e tudo isso realmente eu considero um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Até porque, né, secretário, a gente está agora quase entrando nas férias de verão, quer dizer, uma época em que o turismo é muito forte, as praias do Nordeste, então, nem se fala, apesar de ser lá temporada o ano inteiro, a gente tem essa questão do mês propício, né, e isso pode afetar economicamente o Nordeste de uma forma geral, né? Sim, e o Nordeste ele é muito rico nessa interface entre manguezal e praia, né, toda essa movimentação de litoral. Os mangues funcionam como berços naturais realmente da toda a biodiversidade marinha. O que a gente observa é realmente uma catástrofe, porque não só o aspecto visual das praias, como também essa contaminação que não se sabe a médio e longo prazo o que vai trazer, né, a toda a fauna marinha. O que isso pode ocasionar, né? A gente já tem uma ideia de quanto de óleo já foi retirado das praias? Foi retirado mais de 1.200 toneladas de óleo das praias, né? O que mais causa insegurança justamente é que quando foi anunciado que o Rio Grande do Norte estava livre de óleos, no dia seguinte apareceu novamente a mancha na praia. Então isso só demonstra a incerteza com que a gente trabalha, né? Quais são essas informações, porque acabou de limpar e de repente há um retorno da mancha nas mesmas praias. Então pode estar vindo outras manchas ou ela ainda pode ser maior e ter dado um espaçamento, é isso? Não se sabe o volume, né? Não se sabe o volume, por característica desse material, desse produto, né? É um petróleo muito denso, é quase que uma pasta. Ele não navega na superfície, ele não flutua na superfície, ele navega um pouco abaixo da linha d'água, o que dificulta a localização de satélites, dificulta realmente essa previsão. E o que se sabe é que realmente não chegou até o litoral na sua totalidade, até porque há essas recorrências de retorno de outras manchas. Essa eu acho que é a grande dificuldade, então, que a gente tem, né, secretário? A gente não tem como ver a extensão dessa mancha de óleo, porque o satélite não consegue pegar essa visibilidade mais profunda, é isso, né? Exato. E então não se sabe também como combater ela, é isso? Essa é a grande dificuldade? A gente está no escuro? A gente está um pouco no escuro, sim, porque quais são as premissas básicas de enfrentamento, né? É você saber origem e volume. Qualquer substância que você precisa realmente enfrentar e combater do ponto de vista de contaminação,
você precisa saber da fonte para acessar a fonte, a origem, né? Ou a origem e localização. E o volume. Nós não sabemos se isso foi intermitente ou se é contínuo, se ainda vai aparecer mais, qual o volume realmente que vaga ainda pelos oceanos. A gente não tem essa informação. Falando um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, o senhor acha que as autoridades demoraram muito para agir? A gente começou a ter essas manchas de óleo, que é final de agosto? Dia 30 de agosto, né, porque houve o primeiro anúncio de mancha de óleo e a gente percebe realmente uma dificuldade muito grande de articulação entre os governos locais e a federação no combate e nas consequências. Porque o que se observa, né, pelos dados e o que a imprensa nos traz, uma exposição da população local, de forma voluntária muitas vezes, e que acaba se colocando em situação de risco, né? Nós verificamos também que a limpeza das praias inicialmente não foi feita de acordo com as recomendações de substância tóxica, o que representa também a falta de capacitação e treinamento. Então, precisa realmente haver uma difusão maior de conhecimento, de capacitação da população local, para que possa ter um enfrentamento adequado. Senão o problema só se espalha, né? Uma questão que era local, uma contaminação da praia, passa a ser um problema de saúde, passa no descarte incorreto. Então, recolhendo e colocando em sacos plásticos, o saco corrói, vai para contamina uma outra área da praia. Então, isso tudo realmente dificulta o trabalho adequado. Então, precisa de muita informação, né, e conscientização. Informação, todo mundo querendo ajudar, mas da forma certa, senão só atrapalha também, né? Exato, a gente precisa reunir esforços da maneira correta, senão gasta muita energia da forma errada e só espalha o problema. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente fala como que as manchas de óleos podem atingir o nosso litoral. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro. Sobre isso eu converso com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, a gente está falando sobre a procedência, que na verdade ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas gostaria de entender um pouquinho o que o senhor acha que aconteceu. Esse óleo realmente é proveniente da Venezuela? Como é que ele foi parar aqui na costa do Brasil? Pela dispersão da mancha de óleo, né, pela observação da chegada nas praias, a gente entende que esta ocorrência de ou vazamento ou derramamento que aconteceu foi em alto mar, né, antes das correntes se dividirem, a corrente norte e a corrente Brasil, que é uma que segue a corrente marinha, em direção a Rio Grande do Norte, e outra corrente, outro ramo, que desce em direção à região sul. Então, pelas características de dispersão, essa ocorrência foi em alto mar, né? Eu acredito muito difícil que tenha sido um vazamento de duto, porque ali não existem dutos. Mas um derramamento sim é possível, um acidente sim é possível. Ou seja, de uma embarcação. De uma embarcação. Uma sim, plataforma? De uma embarcação, uma plataforma, um navio que possa ter passado ali com um carregamento semelhante. Essa é a grande dificuldade e os estudos estão caminhando nesse sentido. O senhor acredita ou alguma coisa aponta para que seja um acidente ou algo proposital? Olha, é muito difícil porque não é um produto natural, é um produto trabalhado, então não é uma ocorrência de um poço diretamente, né? Eu acredito num acidente, espero que seja um acidente, porque se for proposital é um crime de consequências ainda de grandes proporções, por gerações. Então realmente ficaria muito difícil até de quantificar uma pena para esse tipo de ocorrência, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse assunto que nos interessa. Essa mancha, secretário, pode atingir o litoral da Baixada Santista? Olha, as probabilidades ainda são remotas, mas cabe realmente às prefeituras, junto com o IBAMA, a Marinha, estarem preparados para qualquer tipo de ocorrência, uma vez que não se sabe o volume e a origem, né? Existe alguma possibilidade, mesmo que 1% de possibilidade, mas a gente precisa trabalhar com o conceito da biofragmentação, a transformação desse óleo em substâncias menos viscosas, e aí com a inversão da corrente, quando nós temos a temporada do verão, quando chega a estação do verão, a corrente inverte e ela fica mais forte em direção ao sul e pode ser que sim, que traga algum tipo de substância.
O que a gente precisa é observar de forma criteriosa alguns pontos, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, e que previamente possamos acionar todos os alarmes necessários, né? O que hoje temos é que a possibilidade é muito remota de chegar aqui. Agora, os 9 secretários de meio ambiente da Baixada Santista estiveram reunidos na semana passada, é isso? Isso. Junto com o IBAMA e com a Marinha. Isso. Foi discutida essa questão, imagino, né? O que efetivamente vai ser feito caso essa mancha se estenda aqui para a nossa região? Nós tivemos uma reunião dos 9 secretários, né, da Baixada Santista com o IBAMA, Marinha e a Fundação Florestal, que é representante do Estado também, porque a gente percebe a necessidade de capacitação, treinamento, equipamento dos municípios, né? Nós costumamos falar que tudo acaba acontecendo nos municípios. Isso é uma grande verdade, porque quando não há contenção, os municípios são acionados. A limpeza urbana acontece no município, né? Então a gente precisa realmente discutir, e foi para isso que foi feita a reunião, discutir qual que é a prevenção, qual a necessidade de capacitação, qual o envolvimento necessário da sociedade, né, para que possa ajudar e colaborar de uma forma assertiva. Quais são os atores necessários? Petrobras, CETESB, o próprio IBAMA, a Marinha, envolvidos em todo esse processo de plano de emergência para que a gente possa agir e minimizar os danos, né? A reunião caminhou nesse sentido e a gente verificou que realmente precisa capacitação. Até, vou dar um exemplo, a limpeza das praias. O que se observou no Nordeste, que inicialmente se estavam fazendo um sistema de limpeza de praias como varrição. A varrição, ela só aumenta o problema. O produto precisa ser recolhido, acondicionado adequadamente e descartado adequadamente também por ser um produto corrosivo. Quando você faz um processo de varrição, você está espalhando o problema e trazendo ainda maiores consequências. É o que a gente falou de fazer a coisa certa, né? Por isso que precisa ter essa questão da informação e da conscientização. Quer dizer, cada um dos setores da sociedade já sabe o que deve fazer caso essa mancha chegue aqui? Ou vão ser preparados? Ainda não. Justamente o que a gente discutiu foi isso, essa necessidade de envolvimento, de capacitação e trazer para a discussão já qualificada da participação e responsabilidade de cada um. O que a gente observa no Nordeste justamente é esse voluntarismo, né? Todo mundo trabalhando porque a população tem essa característica, todos querem ajudar, todos querem colaborar. O que a gente precisa é reunir esforços da forma correta e principalmente trazer investimentos para a proteção ambiental, para uma ocorrência como essa. Talvez esta mancha não chegue, mas nós precisamos, pela importância da nossa região, pela importância de todo o ecossistema, a gente precisa estar preparado, de forma unida, né? E de forma qualificada. A gente tem ideia, secretário, caso essa mancha chegue Espírito Santo, Rio de Janeiro, em quanto tempo ela migra para a nossa região, se isso acontecer? Olha, existem alguns pontos de observação. Um dos pontos utilizados, por exemplo, é Saquarema, no Rio de Janeiro, né? Aquela região ali que é extremamente bonita, o pessoal do surf adora, mas numa corrente em direção ao sul, se houver uma ocorrência lá, isso varia com densidade do produto, né? São observações que são feitas e estudos hidrodinâmicos. Mas uma ocorrência lá, em 5 a 10 dias, chega até o litoral de São Paulo. Então é muito rápido, né? A corrente marinha ela funciona muito rápido. Então a gente precisa estar preparado nisso, mas essas são as grandezas com as que a gente trabalha. Está falando em menos de uma semana, então, né? Em menos de uma semana, então precisa estar muito bem preparado. Agora, é claro que a gente precisa proteger todo o nosso litoral, mas eu acho que um dos pontos que merece bastante atenção em relação a isso é a questão da Laje de Santos. O que se fala a respeito disso? Pode chegar lá e o que isso pode causar? A Laje, que é um berçário, é um local maravilhoso, turístico também, mas de preservação ambiental, um parque estadual, precisa estar protegido, né? Então, havendo qualquer risco, a gente precisa de forma rápida, né? Isolar aquele parque marinho é muito difícil, se sabe disso, pela densidade do produto, mas se, por exemplo, chegar uma mancha superficial de óleo, né, nós precisamos isolar a laje, conter com barreiras, inclusive. Nós estamos falando de algo em alto mar, 40 quilômetros da costa, não é simples, né? Então, que seja feito investimento e proteção adequada.
A laje é um local de riqueza e biodiversidade incrível, né? É um berçário realmente ali no meio do oceano. E é um dos nossos pontos principais de atenção aqui no litoral. Não só a laje, Roberta, mas também hoje nós temos já os planos de manejo da APA Marinha, APA Marinha Litoral Centro, que é a área de proteção ambiental na água, né? E regula toda essa questão de pesca, da economia, da exploração de pesca, quantifica isso. E a gente precisa ter cuidado também, porque há uma correlação muito severa entre a economia local, a pesca local e a contaminação. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre os impactos ambientais por conta da mancha de óleo no litoral do Brasil. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a mancha de óleo que invadiu o litoral do Brasil. E sobre isso eu converso com o secretário de Meio Ambiente, Marcos Libório. Secretário, a gente estava falando sobre a possibilidade dessa mancha atingir o nosso litoral. E todas essas ações que o senhor estava falando, que estão sendo estudadas para serem implementadas, elas precisam de uma verba. Existe dinheiro para fazer isso, caso essa mancha chegue para cá? Existem os planos de emergência que já destinam recursos, né, para essas ocorrências no mar. A própria Petrobras, ela tem seus planos já estabelecidos e difusão de conhecimento para que possa ativar em situação de ocorrência. A única questão é que realmente é quando é originário de uma ocorrência relacionada à empresa. Se não for, nós como municípios precisaremos de recursos sim, porque não faz parte do orçamento local uma qualificação de material, equipamento tão específico, né, no combate a óleo. Assim. Então a gente tem que buscar esse recurso. Esse foi um dos objetivos da reunião, né, porque a gente pudesse reunir informações e até especificação de materiais possíveis, disponíveis no mercado e de que forma poderiam ser adquiridos. O que se espera realmente é que sejam adquiridos de forma conjunta pelo Estado e que a gente possa ter uma ação unida em todo o litoral de São Paulo. A gente pode dizer que a gente já teve danos irreparáveis ao ecossistema? No Nordeste, sim. No Nordeste, quando nós observamos aquela quantidade de óleo sobre os corais, aquela quantidade de óleo adentrando aos manguezais, aos rios, aí realmente fica muito difícil de mencionar. A natureza reage a partir que você cessa a intervenção humana, né? Você retira o poluente, a natureza começa a reagir num processo natural. Mas o que a gente vê ainda é que não se consegue retirar todo o produto. É um produto denso, pesado e com grande capacidade de penetração pelos mangues. E os mangues, naturalmente, são muito difíceis de fazer limpeza, né? São entremeados, ele é construído naturalmente para que seja um represamento. E aí tudo que vai para o mangue acaba contaminando muitas vezes de forma permanente. A gente sabe que o petróleo cru ele é uma substância orgânica, né? Ele pode ser degradado através de vários fatores. Isso é uma vantagem, uma desvantagem em relação a esse acidente especificamente? O petróleo ele realmente tem a própria biodegradação, ele acontece. O que vai variar realmente é a quantidade, né, e o índice de contaminação desse produto. Ali o que a gente vê é uma grande concentração do produto. Então demora muito tempo para que isso possa se degradar. Ok. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nessa empreitada e espero que essa mancha não chegue ao nosso litoral. Eu também espero, precisamos agir proativamente, preparar os municípios sempre, não só para essa ocorrência, mas para qualquer possível ocorrência. É isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até lá.